Fala galera que acompanha o CCV, o clássico é clássico e vice-versa. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal aí dos nossos quadros malucos que eu gosto de fazer aqui no canal, que é jogadores que saíram de graça e acabaram sendo valorizados ou sendo campeão em outro lugar, né? Que acabaram se dando bem. Então significa que o outro clube que liberou ele de graça, que dispensou ou deu para um outro clube, se deu mal um pouquinho, né? E é engraçado porque o torcedor é assim, né? Tem hora que ele fala, Isso mesmo, tem que dispensar esse pé de rato. Aí o cara vai campeão no outro lugar. Meu time é complicado, olha lá o cara. Aqui não jogava. Chegou lá, foi campeão. Nossa, meu time é complicado. E na verdade, no fim das contas, pessoal, é o futebol. O futebol é bom por causa disso, né? E o primeiro caso que a gente vai falar hoje é do Wellington, né? O Wellington do São Paulo. Ele vem para o São Paulo, né, profissional em 2008, né? Então ele já pega aquele declínio do São Paulo, porque o São Paulo em 2009 já para de jogar, né? O São Paulo fica muito tempo sem ganhar títulos. Ele até participa da Sul-Americana de 2012, né? Ele jogava ali naquele time, acho que ele era titular no meio-campo, mas assim, muito criticado sempre foi muito criticado. Agora em 2014 o São Paulo empresta ele para o Inter. Aí lá no Inter ele joga um pouquinho e tal, volta para o São Paulo. São Paulo tenta pôr ele para jogar em 2016 e nada. Aí depois em 2017 São Paulo empresta de novo, emprestou para o Vasco. Lá no Vasco ele jogou um pouquinho melhor desde 2 anos, 17 e 18. E aí o São Paulo pega e fala, ó, acabou o contrato, pode ir embora, não vamos renovar não. E ele vai para o Atlético Paranaense. Bum! Ele é campeão Copa do Brasil e Sul-Americana. Aí você fica assim, ixi, perdemos o cara. Hoje ele está no Fluminense, né? O Fluminense está muito bem em todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Mas o Wellington não deram o valor dele no São Paulo, ele foi para o Atlético e arrebentou. Outro caso que a gente trouxe aqui, né, de jogadores que foram dispensados ou vieram a custo zero para um clube e deram certo, Leandro Gianecchini, né? Quem lembra dele? Jogador que começou no Botafogo de Ribeirão, foi para o Corinthians, do Corinthians ele foi para a Rússia, da Rússia ele volta para o Brasil para jogar no Goiás, aí ele vai para o Fluminense em 2005, né? Só que assim, não tinha muitas oportunidades e aí em 2006 ele vai para o São Paulo de graça. Bum! Bicampeão brasileiro. Ganha 2 campeonatos brasileiros seguidos, 2006 e 2007. Será que valeu a pena o Fluminense dar ele de graça para São Paulo? Podia ter cobrado um dinheirinho, né? Mais um caso que a gente tem de jogadores que saíram de graça e deram certo foi Newton Glicerina. Quem lembra do Newton Glicerina? Né? Jogador que começou nas bases do terrão do Corinthians, né? Em 2005 ele vem para o profissional. Aí ele em 2006 é emprestado para o Bragantino e em 2007 ele começa a jogar no Corinthians, né? 2007, 2008 e aí em 2009 o Corinthians repassa ele para o Vasco, né? O Vasco pega e ele até jogou bem no Vasco, não jogou mal não, né? Em 2009, 10, 11, 12 e aí em 2012 o Vasco tinha feito uma bela campanha, né? Com Fernando Praz, Diego Souza, Juninho Pernambucano, Newton jogando muito. O Vasco aí não conseguiu manter o jogador. O cara foi de graça para o Cruzeiro. Lá no Cruzeiro e lá no Vasco ele ficou sempre no quase. No Cruzeiro ele, bum, já meteu 2 títulos brasileiros, 2013 e 2014. E aí em 2015 ele vai para o Inter e tudo mais. Até o Cruzeiro ganha o dinheiro, vende ele para o Inter, né? Então assim, ele foi de graça do Vasco para o Cruzeiro e campeão. Acho que o Vasco se arrependeu, podia ter pegado a graninha, né? E esse caso agora que a gente vai falar, gente, é emblemático. O Everton, nosso goleiro da seleção aí, jogando muito, do Palmeiras, ele era da base do Corinthians, e em 2006 ele vem para os profissionais, né? Corinthians ali, falar a verdade, nessa época o Corinthians nem tinha goleiros muito bons, mas não deu oportunidade para o Everton. O Everton é emprestado para o Remo, depois para o Oeste, depois para o América de Natal. Depois o Corinthians em 2010 simplesmente fala, o cara não vai virar no futebol, pode dar ele embora. Ele vai de graça para o Botafogo de Ribeirão. Lá ele começa a jogar um pouquinho, a Portuguesa, opa, pega o Everton. Lá ele começa a jogar bem, aí o Atlético Paranaense, opa, pega o Everton.
O Everton, o Atlético Paranaense, começou a jogar bem, começou a ter destaque, foi para as Olimpíadas, pau, campeão olímpico. Hoje o Everton é titular do Palmeiras, o Palmeiras pagou cerca de 2, 3 milhões de reais por ele, né, em 2018. Ele é titular absoluto do Palmeiras, foi campeão da Libertadores, no maior rival do Corinthians, hein? Foi dispensado pelo Corinthians, hoje ele joga no maior rival, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, já foi campeão brasileiro, tá na seleção, pode ser titular da Copa e parabéns, Corinthians. Vocês deram o Everton embora. Outro caso aí, né, de jogadores que foram de graça para outros clubes, esse é engraçado, porque eu lembro, pô, ele era muito falado na base do Cruzeiro, Thiago Heleno. Na base do Cruzeiro todo mundo falava muito bem, ele era um garoto, mas ele era magro, ele era alto, rápido, mas se posicionava muito bem, né? E aí ele começa, né, a ser emprestado, na verdade ele vai pro Corinthians, e lá no Corinthians ele não jogou bem, não vamos falar que ele jogou bem, mas ele começa a ser assessorado por um grupo de empresários que transfere ele para o Desportivo Maldonado do Uruguai. E aí geralmente os caras querem o quê? Querem guardar ele no clube para vender ele muito caro e pegar dinheiro, né? Aí empresta pro Palmeiras, não teve muito destaque. Aí empresta pro Criciúma, né? Vai pro Figueirense, e aí ele vai pro Atlético Paranaense, e ainda assim ali no Atlético Paranaense ele não conseguia jogar. Só que de repente os caras falaram, quer saber, não vamos mais vender, pode dar embora. Aí ele fica no Atlético Paranaense em definitivo, o Atlético não precisa pagar um centavo, né, para o Deportivo Maldonado. E aí em 2017 ele começa a ser jogador do Atlético Paranaense de fato. E aí ele leva uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Hoje ele é chamado de capitão, o capita do Atlético Paranaense. Ele realmente, eu vou falar pra você, eu já pedi ele no meu clube, já falei, pô, o São Paulo podia trazer o Thiago Heleno, porque o cara joga de terno lá no Atlético Paranaense, campeão e valorizado, viu? Se hoje fosse vender o cara, que ele já tá velhinho, mas ele tá valorizado mesmo com 32 anos. E ele foi desprezado pelo Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras. O Deportivo Maldonado falou, pode ficar com ele. E por fim o cara começou a jogar muita bola. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like, comenta aqui embaixo, né, o que você achou, dê algumas dicas para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ajude a compartilhar com seus amigos. Um abraço e até os próximos vídeos.